Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos bombásticos ocorrerão. Isso porque Samuel, além de conhecer o verdadeiro amor, ficará ainda na mira dos filisteus. Mas o jovem receberá uma importante mensagem dos inimigos que mudará o curso da história. Neste meio tempo, Marílis contará toda a verdade sobre o verdadeiro pai de Ézer para o rapaz. Ézer, porém, ficará furioso com a verdade e tomará uma atitude inesperada, chocando não somente sua mãe, como todos os telespectadores. Quem também estará na pior será Abiel, que ficará cara a cara com Dobar. O maldoso não terá escrúpulos, o que deixará o guerreiro israelita em uma péssima situação. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, você gostaria que Samuel e Eloá ficassem juntos? Acham que eles formam um bonito casal? Sim ou não? Além disso, gostariam que os filisteus pagassem por todas as suas maldades? Qual punição e castigo os maldosos merecem por estar invadindo Israel? Me conta aqui embaixo o seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários e palpites que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos bombásticos ocorrerão. Isso porque durante a invasão dos filisteus, Marílis finalmente contará a Ézer que ele é fruto de um caso que ela teve com Hófni. O maldoso, que terá falecido graças à sua própria imprudência, fará com que o rapaz surte completamente de ódio ao descobrir a verdade, e nem mesmo depois de morto dará uma trégua na novela. Tudo ocorrerá quando Marílis estranhará o comportamento de Ézer. A mulher desconfiará da maneira com que o rapaz vem se portando nos últimos tempos. Ela assim passará a desconfiar de que ele está escondendo algum segredo, não querendo compartilhar apenas por medo. Marílis assim será direta e reta e tentará entender o que estará acontecendo. Ela então perguntará ao rapaz e pedirá para que ele conte a verdade para ela. Mas Ézer não irá querer nem saber de abrir o bico. Ele, ao ser confrontado ainda, terá um passa fora em sua própria mãe, lhe deixando além de totalmente chocada e com raiva. Afinal, ele estará sendo extremamente grosseiro com ela. A mulher, porém, não conseguirá segurar a própria língua neste momento e dirá que o rapaz se parece demais com o próprio pai. Ézer, por sua vez, lembrará de que o pai sempre foi amoroso e gentil. Marílis assim cairá em contradição. O jovem, que vinha muito desconfiado de que seu pai, ou pelo menos o homem que dizia ser o seu pai, não é de fato o verdadeiro. Ele então acabará fazendo um barraco e exigirá que sua mãe conte a verdade para ele. A mulher assim se sentirá encurralada e não verá outra alternativa a não ser abrir o bico. Da pior maneira possível, a Marílis então contará a seu herdeiro toda a verdade. Ao descobrir que é filho de Hófni e que sua mãe sempre foi amante do filho do juiz Eli, Ézer entrará em parafuso. Além de dizer poucas e boas para sua progenitora, o jovem se sentirá triste e confuso. Mas ele não perdoará sua mãe diante de tantas mentiras e pecados. Ele então estará decidido a seguir com sua vida longe do acampamento israelita.
Para a surpresa de Amaryllis, que ficará profundamente abalada, o jovem decidirá ir embora de uma vez por todas. O rapaz, que é a cara do pai, inclusive os personagens são interpretados pelo mesmo ator, cresceu achando que era descendente de Geodas, e ele ficará louco de ódio com esta revelação então. Enquanto isso, Samuel receberá uma importante mensagem dos filisteus. Tudo ocorrerá quando, vendo o que está acontecendo, o escolhido de Deus, Samuel, ficará profundamente preocupado. Mas, ao contrário de alguns israelitas, ele continuará tendo muita fé no Senhor. Samuel até mesmo tentará animar algumas pessoas com palavras de fé e esperança. Mas ele ficará totalmente preocupado, que nem mesmo diante das palavras do Senhor as pessoas têm se animado. O rapaz, porém, não desistirá e continuará incansavelmente tentando acertar o coração das pessoas e os preenchendo com a fé do Senhor. Mas, enquanto tenta fazer de tudo para que possa ajudar, o escolhido de Deus ainda terá uma grande surpresa em sua vida. Isso porque o filho de Ana encontrará o verdadeiro amor. O rapaz, depois de algum tempo sem ver Eloá, acabará encontrando a mocinha em uma circunstância um tanto quanto inusitada. Ele e a jovem estarão então cercados pelos inimigos. Com o avanço das tropas dos filisteus, quem também ficará encurralado será o próprio Samuel. Assim, o filho de Ana e Eloá também se depararão com os inimigos nas cenas que estão por vir. O futuro casal tremerá na base ao serem encurralados pelos maldosos. Samuel, porém, logo será reconhecido por um dos soldados que terá ouvido falar sobre ele ser o profeta. O rapaz, por sua vez, fará de tudo para que possa se livrar desta situação. Mas logo ele será surpreendido por uma mensagem dos filisteus. Os homens o libertarão para que ele possa levar adiante a mensagem de que invadirão toda Israel e que estão se preparando para isso. Samuel ficará em choque e imediatamente decidirá contar a verdade para todos para que possam se preparar para o pior. Porém, não será nada fácil. Samuel, o filho de Ana e Elcana, ficará muito preocupado com a situação dos israelitas, já que os filisteus estarão chegando para invadir violentamente o acampamento. Porém, o rapaz tomará uma importante decisão, a decisão de deixar a cidade para que possa fugir. Mas, no meio do caminho, o escolhido por Deus irá se deparar com Ezer. Porém, ele terá grande surpresa ao descobrir que o rapaz, assim como ele, está indo embora. Mas ao descobrir os motivos, o filho de Ana ficará ainda mais chocado. Isso porque Ezer revelará também a verdade para Samuel de que ele se trata de um fruto de uma traição e, na realidade, é filho do maldoso Hofni. Samuel quase cairá duro no chão ao descobrir este fato. Os rapazes então conversarão e Samuel tentará consolar o seu amigo. Mas acontece que Ezer estará muito furioso e nenhuma palavra que ouvir conseguirá assimilar. Após algum tempo conversando, o jovem começará a se acalmar e entender as palavras de Samuel. Enquanto isso, os dias prometerão não ser nada fáceis para Abiel e todo o povo israelita. Isso porque os filisteus continuarão a se movimentar para que possam invadir a terra prometida aos israelitas. E Abiel dará logo de cara com Dobar. A vida do guerreiro assim ficará muito ameaçada. O sobrinho dos monarcas filisteus não tem nenhum escrúpulo e, ao ficar cara a cara com Abiel, deixará isso bem claro. O guerreiro já vem enfrentando os israelitas em uma guerra sangrenta que será travada pelos dois povos inimigos.
Com sua espada, Dobar enfrentará os israelitas para conseguir conquistar ainda mais território para o seu povo. Já nos primeiros capítulos da novela, o nobre assustou o povo hebreu ao invadir o acampamento deles e ameaçar eliminar Hofi, o herdeiro do sumo sacerdote da novela. Os telespectadores ainda poderão ver as movimentações dos filisteus para começar a invadir a região de Siló. A trama trará à tona um antigo conflito entre os hebreus e outros povos da região. Os hebreus lutavam por aquelas terras por acreditarem que aquele espaço foi prometido a eles por Deus. No entanto, os outros povos acreditavam que a terra era deles por direito, por terem conquistado este espaço anteriormente. No comando do exército, o pai de Quis e Ner então será surpreendido pelos filisteus. O homem que estará à frente de todo o exército verá que as coisas para Israel andam de mal a pior. Depois de serem brutalmente massacrados pelos rivais, Abiel se verá completamente cercado pelos filisteus. O homem tentará reagir, mas será em vão, já que estará completamente encurralado, com soldados à sua volta. Mas esse não será o pior. Ele tentará se libertar a todo custo, mas os maldosos filisteus não terão piedade do general. Para piorar o que já está bem ruim, ele temerá pelo pior e o que pode acontecer com toda Israel caso os filisteus tomem conta de tudo. Dobar, o príncipe guerreiro que é sobrinho do rei filisteu Guedor, ameaçará Abiel enquanto se prepara para ocupar Israel. O inimigo do israelita não terá muita piedade, e depois de cercar o guerreiro, ele fará inúmeras ameaças. Irá querer lutar contra o homem pessoalmente, acreditando ser capaz de vencer qualquer um. Abiel estará nervoso, afinal, mesmo diante de inúmeras batalhas que já passou, nunca terá visto um homem tão sádico e sem escrúpulos quanto Dobar. Eles assim travarão uma batalha intensa e o vencedor surpreenderá a todos. É válido lembrar que esta história está nos contando a vida de Samuel, um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história do rapaz revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e da linhagem levítica. Já sua mãe, durante um longo tempo, permaneceu estéril, uma condição que lhe entristecia muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana aderiu ao costume de todos daquele período. Isso porque depois de não conseguir ter filhos, ele então se casou com uma segunda esposa com essa intenção. Eucana ainda tinha o costume de ir todos os anos até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi com ele até o local e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. A mulher, que era um exemplo de fé, então prometeu ao Senhor que entregaria o seu herdeiro a Deus para ser um narizeu de Deus. O Senhor então ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho. Ela então se encheu de felicidade. Mas, para sua surpresa completa, o Senhor não lhe deu apenas um único herdeiro, mas sim outros 5 depois do nascimento de Samuel. Samuel, por sua vez, nasceu em um dos períodos mais turbulentos e conturbados da história do povo israelita. Isso porque os israelitas viviam sob constantes opressões e ameaças por parte dos povos filisteus.
e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual, graças à presença do juiz Eli e de seus filhos maldosos. Eli fechava os olhos para qualquer tipo de adoração e iniquidade, principalmente quando estas atitudes vinham de seus próprios herdeiros. No entanto, tanto o ex-juiz quanto os seus filhos acabaram perecendo. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava ainda para Samuel desde quando ele era muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Mas enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. É importante também ressaltar que a trama Reis contará com 5 fases diferentes. A primeira delas, que está sendo narrada, terá apenas 19 capítulos e começará a contar o início da história de Samuel. O ciclo seguinte, no entanto, deverá ter 30 capítulos, e ao todo o projeto terá 220 capítulos. Reis é baseado em livros do Antigo Testamento da Bíblia, como Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiásticos, Salmos, entre outros. E estão previstas várias fases. Devem ser mostrados também os 2 últimos juízes, no caso Eli e Samuel, e em seguida os primeiros reis, Saul e Davi. Na sequência será a vez da história de Salomão. Mas a intitulada de A Decepção, a primeira temporada de Reis, conta a história de um dos últimos juízes de Israel. Ele controla e julga a vida dos hebreus da região, mas esquece de ter ao menos olhos atentos para Hofni e Finéias. Os 2 jovens também trabalham no tabernáculo, mas não seguem os preceitos do Criador, e assim acabarão perecendo por causa disso. Enquanto o povo passa por momentos de instabilidade, os filisteus então aproveitarão a brecha para conquistar o território. Eles serão liderados pelos reis Gwendor e pela sua rainha Anaer. Do lado dos hebreus, o general Jotam liderará o exército israelita pela defesa do território sagrado. Do outro lado, Cled será o exímio guerreiro filisteu que irá conduzir o grupo de olho na expansão territorial. O livro de Juízes, no qual é baseada a primeira parte da novela, foi assim chamado por causa dos vários governantes, chamados de juízes, que são figuras centrais do livro. Em geral, esses juízes eram os maiores líderes militares e guerreiros do que pregadores da palavra do Senhor. O livro narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos do seu comportamento pecaminoso. Antes de existirem reis sobre Israel, o povo então era governado por estes líderes escolhidos por Deus, conhecidos como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés, que tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã, ou Terra Prometida. E depois de Josué, houve mais 14 juízes. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Reis? Gostariam que Abiel sobrevivesse ao ataque dos israelitas? Para onde acham que Samuel irá agora que os maldosos irão invadir Israel? Acham que o rapaz conseguirá salvar a cidade com a ajuda do Senhor? Sim ou não? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.